Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma nova live que vamos tratar de mais um tema importante nessa grande jornada para conhecer e conquistar a si mesmo. Hoje vamos tratar do tema que, de alguma forma, todo ser humano sonha em atingir na sua vida e, de alguma forma, sonha para que todas as pessoas que lhe amam também consigam atingir realizar essa conquista, que é o êxito. Hoje falamos também sucesso, né? Sucesso ou êxito. Talvez o grande sonho da vida de todos nós, né? A gente quer ter êxito na vida, quer ter sucesso na vida. E quando a gente reflete sobre o tema do êxito ou do sucesso, a gente está querendo, na verdade, dizer, eu quero realizar aquilo que eu sonho, que me enche por dentro, me preenche, né? Me dá sentido de vida, aquilo que me realiza como ser humano. Então, o tema de hoje, como um complemento aos temas anteriores, né? Vamos lembrar o que a gente falou já. A gente falou primeiro como aproveitar as oportunidades na primeira live, depois falamos sobre como vencer o medo, e depois de como vencer a si mesmo. Foram as 3 lives anteriores, que todas estão ligadas, interligadas entre si. E agora a gente vai fechar esse primeiro conjunto de lives com esse tema, o caminho para o êxito. Então, está aí para vocês o título dessa reflexão, dessa busca de compreender de maneira bem prática, né, como a gente pode atingir o êxito, né? Então, espero poder passar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha investigação sobre o tema, para que vocês possam ter um pouco mais de clareza do que é o êxito, de como atingi-lo, né, e aquilo que nos impede de viver o êxito. Então, vamos lá? Vamos para caminhar nessa reflexão juntos? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o êxito, ele tem que ser melhor compreendido, né? O que é o êxito, na verdade? A ideia é a gente poder, a partir dessa compreensão do que é o êxito, a gente poder lidar melhor com ele, né? Então, vamos tentar refletir sobre isso. Então, primeiro, entender que o êxito é a contraparte, ou, na verdade, é o resultado quando a gente aproveita bem as oportunidades. Falamos das oportunidades, né, na primeira live, que é essa possibilidade que temos de sermos melhores, de realizarmos nossos sonhos. Então, o êxito é quando você consegue vencer um limite, vencer um obstáculo, vencer uma prova que a vida lhe coloca, que normalmente é o que a vida está te pedindo. Ou seja, à medida que você vence um obstáculo, um limite, uma prova, você está sendo um pouco melhor. Então, você está aproveitando a oportunidade. E o resultado disso é você ser uma pessoa com êxito. O êxito, apesar de a gente achar que é sempre um fator externo, né? Ter mais dinheiro, ter mais status, né? Às vezes até ter mais conhecimento intelectual, ter mais bens materiais, poder viajar o mundo inteiro, né? Ou seja, as pessoas sempre colocam o êxito num aspecto externo. Na verdade, esse aspecto externo, ele é muito instável, né? Porque você pode ter dinheiro, mas pode perder. Você pode ter bens materiais, mas pode perder também. Você pode viajar e, em algum outro momento, não poder, porque não tem dinheiro para viajar, ou as fronteiras estão fechadas por causa da pandemia, aí você não pode viajar. Entende? Então, muitas vezes, quando você depende para você o êxito é um fator externo, ele está preso às circunstâncias. E nem sempre as circunstâncias são favoráveis para nós. Então, a gente tem que entender que o verdadeiro êxito é aquele que você conquista a si mesmo, que você vence um limite que você tem, que você se torna um pouco melhor e mais forte, e mais capaz de ir de encontro, ou melhor dizendo, viver, né, cada vez com mais plenitude os seus sonhos, e ser feliz por isso. Então, o resultado de vencer as provas, os obstáculos ou os limites, né, ou seja, de aproveitar uma oportunidade que a vida nos traz, é o êxito. Ou seja, algo que você aspirava e não conseguia realizar, agora você consegue. Isso é êxito. Ou seja, conseguir fazer algo que você não fez antes, isso é êxito.
Ou seja, é a expressão da capacidade que temos de vencer a nós mesmos e ser melhor. Esse é o melhor e o mais importante dos êxitos, porque esse êxito não depende das circunstâncias. Esse êxito depende de nós. Então, voltando àquela frase da primeira live, né? Tem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. O que depende de nós? É o que eu penso, o que eu sonho, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. E o que não depende de nós, todo o resto, os outros seres humanos, o sistema em que eu vivo, a sociedade, as circunstâncias, isso não depende de nós. Então, quando eu busco realizar algo que ultrapassa os meus limites e eu consigo realizar isso, ou seja, eu tenho uma vitória sobre mim mesmo, isso é um verdadeiro êxito, porque isso ninguém pode me tirar. É uma conquista permanente que eu tenho. Então, essa é a expressão da nossa capacidade de vencer e ser melhor. O êxito é uma representação disso. E é a demonstração de que o nosso crescimento depende de nós. Ou seja, não são fatores externos que vão determinar se eu vou ter êxito ou não na vida. Vai ser eu. Ou seja, vai ser essa minha capacidade de enfrentar a prova ou as provas que a vida vai me apresentar e poder superá-las, e conseguir superá-las. Então, quando eu consigo começar a aprender a fazer isso, e consigo começar a ter essa vitória, pequena que seja num primeiro momento, sobre mim mesmo, isso é o verdadeiro êxito. Então, eu estou expressando o melhor da minha natureza, expressando aquilo que eu tenho de melhor, ou seja, aquilo que eu trago comigo desde que eu vim ao mundo e que, de alguma forma, a natureza está me convidando, ou até me cobrando, para que eu possa expressar isso na minha vida. Isso, os antigos filósofos, os antigos pedagogos das antigas civilizações falavam que isso era vocação. Ou seja, vem do latim vocatio, que significa a natureza te convoca. Quando você nasce com uma série de potenciais a serem desenvolvidos ao longo de uma vida. E quando você consegue realizar, expressar esses potenciais, você está tendo êxito, você está vencendo a si mesmo, você está se tornando melhor. Então, essa é a verdadeira natureza do êxito. O êxito é a vitória sobre si mesmo, no sentido mais prático da palavra, ou seja, é a experiência de ter vencido a si mesmo. Isso é êxito. Como a gente pode descobrir o caminho para ter êxito? Aquilo que nós... Porque a gente tem que descobrir o que temos de melhor, né? Todos esses potenciais que eu estou falando, eles precisam se expressar. E, de alguma forma, quando a gente está vivendo, a natureza, ela tem uma linguagem. Essa linguagem, ela conversa com a gente. Uma das formas de conversa que a natureza nos traz são oportunidades. Outra forma de conversar, ela fala através de provas, de limites, de dificuldades que temos. Outra conversa que temos com a natureza é através do medo, ou seja, de não querer enfrentar alguma coisa que nós não conhecemos. Então, a natureza tem várias linguagens que tentam nos ajudar a poder viver aquilo que nós temos de melhor. Mas, se a gente fosse entender o que o êxito é para nós, ele é a expressão do nosso potencial. É a possibilidade de expressarmos aquilo que temos de mais profundo e mais elevado ao mesmo tempo. Aquilo que nos inspira e que nos traz um ânimo acima do corriqueiro, aquele ânimo que você pode, às vezes, não dormir porque está muito animado, você pode até ultrapassar o cansaço físico, porque você quer fazer aquilo, se dedica a fazer aquilo, porque você se sente muito bem fazendo aquilo. Ou seja, os nossos maiores sonhos, aqueles sonhos que nos animam constantemente por dentro, e que quando você imagina esse sonho, você lembra dele e você sorri consigo mesmo. Não precisa nem ter ninguém do seu lado. Você se sente feliz porque tem aquilo e pode viver aquilo. Mas para a gente poder reconhecer bem o que pode nos trazer o êxito, o caminho para chegar ao êxito, tem muito a ver com aquilo que eu disse da vocação, ou seja, de expressar a nossa natureza. E, normalmente, a nossa natureza ela tem uma linguagem muito direta, muito, vamos chamar, intuitiva. Ela não precisa de pensamento. Você não precisa pensar para entender, você precisa perceber. Sentir
esse diálogo interno para você entender o que é esse potencial, essa vocação interior. Então, a primeira dica é que você tem que reconhecer que, normalmente, a sua vocação tem a ver com aquilo que você faz bem, que você faz muito bem. Às vezes porque você tem já, normalmente, uma habilidade natural para aquilo. Ou então você percebe essa habilidade quando você começa a estudar aquilo flui facilmente para você. O que para a maioria é difícil e chato, para você é gostoso. E aquilo te completa, aquilo te realiza. Então, coisas que você faz bem, o que você aprende fácil, isso é uma dica de vocação, de potencial interior. Outra coisa é quando você faz algo e faz com satisfação. Uma satisfação não é aquela satisfação de um prazer momentâneo, mas a satisfação de você estar fazendo algo que está trazendo algo melhor para você, algo melhor para os demais, algo melhor para a vida. É uma satisfação mais plena, maior. É uma satisfação de fazer algo bem feito, algo que vai beneficiar a outras pessoas, ou a você mesmo. Que você vai perceber que é um benefício que vai, de alguma forma, ajudar. Um pouquinho que seja o mundo, ou a sociedade, ou a natureza, ou o mundo, a ser um pouco melhor. Então, isso são algumas formas de linguagem para você reconhecer o caminho do êxito. Outra forma de você entender que o êxito só vai surgir na nossa vida é entender que ele não vem fácil. Ele não vem pelo controle remoto, pelo um ar-condicionado, ou seja, por uma vida mais confortável, não. O êxito, ele vem pelo esforço. Ele exige de nós sair da zona de conforto, sair dos hábitos mecânicos, sair da repetição sem sentido da vida. O êxito cobra de nós nos levantarmos por dentro, nos tornarmos mais verticais, olharmos o horizonte e começarmos a tentar reconhecer no horizonte o nosso sonho. Ele exige de nós um espírito de aventura, da gente poder sair da comodidade e arriscar. Ele exige de nós um grau de risco, ou ter uma atitude de risco, de poder sair de uma situação totalmente controlada por uma situação que você tem que arriscar. E o êxito, à medida que a gente vai descobrindo esse caminho, a gente vai percebendo que o êxito ele vai nos tornando melhores, vai nos realizando aos poucos. E, ao mesmo tempo, que a gente vai se aproximando dos nossos sonhos. Ou seja, a gente vai se aproximando dos sonhos que nos trazem grande satisfação, que nos dão motivação para viver, ou automotivação, e, ao mesmo tempo, a gente vai se tornando melhor, mais realizado, mais completo ou pleno conosco mesmo, mais feliz. E são tudo características próprias de quem começa a caminhar dentro da trilha do êxito. Como a gente pode aproveitar para a gente poder continuar nessa trilha? Quando a gente tem um momento de êxito. O que é um momento de êxito, como eu disse? É quando você vence um limite, vence um obstáculo, vence uma prova, aproveita uma oportunidade, e aí você ultrapassa um limite que você tem, você se torna um pouco melhor, isso é êxito. Então, quando você tem esse momento de êxito, o que acontece? Você tem, como eu disse antes, quando você, nas lives sobre como vencer o medo, ou como vencer a si mesmo, ou sobre oportunidades, que você, quando ultrapassa o limite, você tem um acréscimo de energia. É como se existisse um deck de energia em você, te impedindo de fazer mais coisas. Mas quando você consegue ultrapassar o limite, vence e conquista algo, libera um pouco dessa energia, ou muito dela, e você sente um fluir de algo que você não tinha antes, um impulso a mais de energia. E essa energia liberada, que você sente mais forte, mais capaz, isso você tem que usar a seu favor, para você já dar o próximo passo. Em vez de você simplesmente ficar aproveitando os louros da vitória, como se diz. Não é o momento de aproveitar. Pode até aproveitar por um momento, mas sempre entendendo que você tem que continuar a caminhar. Sempre agora propondo uma nova etapa, um novo passo. Nem que seja no outro dia. Não precisa ser também todo tenso e preocupado, agora eu tenho que vencer outra coisa rapidamente, não. Usufrui daquele momento, mas já coloca uma nova meta. Um novo ponto a conquistar. Um novo degrau a subir. E começar a trabalhar isso pode ser no outro dia, por exemplo.
Ou seja, mais um dia em que você vai ter um momento de êxito que seja. O importante nisso, para você aproveitar esse momento, é não cair na armadilha da mente que vai duvidar, que vai ficar especulando para você não dar o próximo passo, ou para dizer que você precisa pensar muito para dar o próximo passo. Na verdade, esse é o medo ao êxito, o medo ao fracasso, atuando através da mente, querendo evitar que você continue caminhando. Porque à medida que ele caminhar, esses medos, essas forças vão ficando cada vez mais enfraquecidos e você não vai ter isso como um impedimento mais. Então, para isso, você tem que não dar muita atenção à ideia de ter que especular muito, de ter que pensar muito para dar o próximo passo. É reconhecer que se você tem um sonho, e esse sonho exige vários passos, e você planejou esse sonho, você vai ter mais ou menos claro qual que é o próximo passo ou etapa depois de ter vencido aquela etapa anterior. Você tem que reconhecer nesse momento que você está em um momento favorável, um momento onde as energias que você tem estão a seu favor, que você tem que aproveitar. Ou seja, é um momento de oportunidade. É mais ou menos assim, primeiro tem oportunidade para você dar um impulso, aí você conquista, aí você tem êxito. Aquele êxito te libera uma energia, essa energia te dá a possibilidade de aproveitar essa oportunidade novamente para vencer algo e ter novamente êxito. Então, a ideia mais ou menos é essa: você tem uma oportunidade, a oportunidade lhe dá a condição de você vencer ou ultrapassar um limite, ou ser um pouco melhor, e aí você tem o êxito. O êxito vira uma oportunidade para você novamente vencer e ter outro êxito. Então, são as duas faces da mesma moeda. A oportunidade, que é o antes de vencer, e o êxito, que é depois de vencer. Outra dica importante é você não dar muito espaço para que as pessoas critiquem, opinem sobre o seu êxito. Porque as pessoas fazem isso muitas vezes por inveja, porque não querem que as outras pessoas sejam melhores porque ela não quer ser melhor. Então, ela quer limitar as pessoas também fracassarem porque ela já está fracassada. Então, tem pessoas assim. E muitas vezes essas pessoas são conhecidos nossos. São pessoas que nós amamos, que nós temos uma boa relação, por exemplo, amigos ou até familiares ou colegas de trabalho. Então, é melhor você continuar na sua trilha e não ficar também falando muito do êxito, do seu êxito para os demais. Porque pode ser que, nesse momento, essas pessoas vão começar a colocar dúvida em você. E você vai começar a perder energia, porque vai começar a dar atenção a essas dúvidas, essas críticas que vêm de fora. E aí vai quebrar o seu fluxo de energia, você vai perder a possibilidade de continuar aproveitando oportunidades e tendo êxito. Então, muita atenção nesse detalhe. Quais são os benefícios que o êxito me traz? Praticamente são os mesmos das oportunidades. Quando você conquista algo, ou seja, tem êxito, você se sente confiante em si mesmo. Você é capaz, você se sente capaz. Você percebe que você pode. Isso é autoconfiança. É fundamental, porque se você não confiar em você, ninguém vai confiar. Você tem que demonstrar que você tem um poder de ação para que as pessoas confiem em você. Além de ter um poder de ação, que você é uma pessoa correta, que você tem valores morais muito sólidos. A confiança é a união de poder e de ação e de ética. Ou seja, de fazer a coisa certa. Porque quando as pessoas, você confia em você, mas as pessoas vão começar a confiar em você, porque demonstra que você sabe fazer, que você vai fazer e que você vai fazer a coisa certa. Então, esses são laços fundamentais no mundo em que vivemos, onde as pessoas estão conflituadas umas com as outras, duvidam uma das outras, ou seja, não confiam uma nas outras, porque normalmente as pessoas, primeiro, não conseguem fazer as coisas, cumprir com os compromissos, e segundo, porque não fazem as coisas certas, querem sempre tirar vantagem, querem enganar, querem enrolar, querem mentir. Então, quando a pessoa age de forma íntegra e honesta, isso marca muito forte nas pessoas, porque demonstra como a gente deve ser. Ou seja, pessoas boas, pessoas que querem estar juntas umas das outras, porque o destino
de todos nós, de alguma forma está ligado. Hoje, por exemplo, sabemos pelo sistema de estudos da natureza, ecologia, ecossistema, né, todas essas ciências que tratam das relações de todos os fenômenos e seres entre si, que está tudo interligado, que a gente não está sozinho no mundo e a natureza do outro lado e nós, o ser humano de um lado, a natureza do outro. Nós fazemos parte da natureza, estamos integrados a ela, afetamos ela e somos afetados por ela. Então, todo esse sistema de integração da vida poderia ser muito melhor aproveitado se a gente percebesse que se a gente agir da maneira correta, a gente estabelece boas relações, laços sólidos com os demais e podemos aprender a caminhar juntos em direção a um futuro melhor, ou seja, na construção de um mundo melhor. Então, confiança em si mesmo e ser confiável para os demais. Isso é o resultado do êxito. Outro resultado é você ter motor próprio. Ou seja, você está sempre motivado para fazer as coisas porque você tem um sonho e você percebe que consegue vivê-lo. Isso é automotivação. Ao contrário da motivação, que depende de fatores externos, né? De um melhor salário, de melhor condição de trabalho, de uma economia mais favorável, de não ter pandemia. Ou seja, a motivação depende de fatores externos. A automotivação não, depende de você, da sua capacidade de se impulsionar, porque tem sonhos e tem metas a realizar. O que eu tinha falado antes da confiança, né? Você tem poder de ação. É outro benefício do êxito. Você faz e é capaz de fazer as coisas. Uma das coisas que mais diferencia os seres humanos do êxito em relação ao fracasso é que as pessoas de êxito fazem as coisas. E é tão interessante que, muitas vezes, quando você vê duas pessoas trabalhando, uma tem 10 responsabilidades, outra não tem nenhuma, ela faz por obrigação, normalmente, quando alguém tem que passar uma nova tarefa, passa para aquele que tem 10. Por quê? Ele consegue fazer as 10, ou seja, ele é responsável, ele consegue realizar as coisas, ele é comprometido. Já o cara que não faz nada ou faz uma tarefa por obrigação, ele é muito fraco, ele é muito limitado, ele não confia em si mesmo, ele não tem motor próprio. Então, dificilmente ele vai segurar ou seja, 10 responsabilidades mais uma, você vai estar acrescentando 1/10 a mais para a pessoa. Agora, aquele que faz uma e você acrescenta uma, é 100% a mais de tarefa para a pessoa. Então, é o dobro, né? Ou seja, a pessoa vai ter que se esforçar 2 vezes mais, é muito mais difícil. E a pessoa também não está motivada, é muito mais difícil dela ter resultado. Por isso, normalmente, a gente dá tarefas para aqueles que têm esse poder. E quem tem poder, assume mais responsabilidade. E, finalmente, você tem entusiasmo, você está tão motivado, tão feliz com aquilo que você faz, que você tem essa força, né, que dizem os antigos, entusiasmo, é que você tem Deus dentro de si, ou que uma força divina que atua através de você, que te faz fazer coisas fantásticas, que te faz ultrapassar limites, que te faz conquistar coisas aparentemente, vamos dizer assim, difíceis ou impossíveis. Isso é um entusiasmo. Tudo isso você então terá autoconfiança, automotivação, poder de ação, entusiasmo. E agora, quais seriam os obstáculos que me impedem de ter êxito? O principal deles eu já falei na primeira live, das oportunidades, e falei ao longo de todas as lives, que é você não ter sonhos, não ter projetos na sua vida. Porque se você não tem isso, você não vai se mover, não vai ter nada, as primeiras oportunidades não vão aparecer, ou você não vai reconhecê-las, e sem oportunidades você não vai poder atuar no mundo para poder crescer, você não vai entender o sentido das coisas, o sentido da vida. Você vai ficar justificando os seus limites, de que a vida é difícil, que a vida tem problemas, que a vida traz só dificuldades, né, que a vida não te traz, você não é uma pessoa especial, você não nasceu em berço de ouro, você não tem você não tem, né, condições favoráveis para te ajudar, né, seja um padrinho, ou dinheiro, ou alguma coisa favorável, você vai sempre arrumar alguma justificativa externa que para você te impede de realizar alguma coisa na vida.
Mas o principal e inicial motor que te impede é você mesmo, quando você desiste de sonhar. Porque sonhar, todo mundo pode. Sonhar é uma condição inerente à natureza humana, é natural em cada um de nós. Sonhar é uma necessidade humana de crescimento. Ele primeiro sonha, ele projeta um futuro para ele poder conquistar aquele futuro. E aí ele vai, agora, quando ele tem realmente um sonho, ele acredita nesse sonho, agora sim ele vai ter um caminho mais ou menos definido para poder viver. A vida vai ganhar um sentido, ou seja, uma direção com uma finalidade. E aí ele vai querer caminhar nessa direção. Mesmo que tenha dificuldades e limitações, porque as dificuldades e limitações são necessárias para que você possa realizar o seu sonho. Como também já falamos de alguma outra live aqui, que os caminhos fáceis são os de descida. Você não precisa se esforçar, basta você se julgar, você vai rolando para baixo. Agora, os caminhos de crescimento e desenvolvimento são os caminhos ascendentes, como numa montanha. Você vai ter que escalar, vai ter que se esforçar. Então, primeiro ter um sonho, acreditar no seu sonho, você que tem que acreditar. Você não pode pedir para que outros acreditem, porque o sonho é seu, é a sua, é como se você tivesse, o sonho é você no futuro falando com você no presente, o sonho dizendo para você, eu sou você no futuro. Mas se você não acredita que é possível ter um futuro melhor, aí você não pode caminhar. Por isso é importante acreditar no sonho. Mas acreditar apenas não é suficiente. Você tem que ir para a ação. Você tem que encontrar uma forma de viver o seu sonho. E aí é importante você começar a ter essa visão. Eu sonho e quero viver esse sonho. Porque à medida que você começa a ter esse tipo de exercício de sonhar e de querer agir em busca dele, começar a tentar entender qual é o primeiro passo para viver esse sonho, aí as coisas vão começando a clarear na sua mente. Você vai começar a perceber qual é o primeiro passo, o que você tem que fazer, o que você não precisa mais fazer, o que você deveria de deixar de fazer. Você começa a perceber uma forma de fazer as coisas. E aí você começa a combater aquilo que também vai impedir você de realizar os seus sonhos ou de ter êxito. Primeiro, é que as pessoas duvidam muito de si mesmas. Então, o primeiro obstáculo que tem é que você sonha, mas você duvida do sonho. Então, você já está matando o seu sonho logo no início dele. Você já não acredita nele logo de cara. Você, não, é muito difícil, ou então preciso de muito dinheiro, ou então isso não é para mim. Entende? Você começa a matar logo de cara porque você duvidou. E aí, se você ainda insiste mesmo com a dúvida, aí você vai ter medo e insegurança que vão começar a atuar em cima de você, porque são obstáculos que vão te impedindo, querendo te impedir de realizar o sonho. Então, o medo vai te fazer duvidar de que você consegue, porque você pode fracassar. Ou então, você pode ter êxito. Se fracassa, você não quer sentir, né, esse sentimento de derrota, de fracasso. E êxito, muitas vezes a sua mente vai colocar, nossa, eu vou ter mais responsabilidade, vou ter mais dor de cabeça. Tudo isso é fantasia, mas essa fantasia a gente vai acreditando e vai minando o nosso sonho. E aí, à medida que você, mesmo vencendo isso, do medo, da dúvida, você vai tentando caminhar e vai se sentindo inseguro, porque você não tem tudo na mão, você não tem todas as respostas. E aí pode ser que você comece a achar que não vai dar certo, que não vai conseguir. Você sente insegurança. E quando você, mesmo lutando com isso, você consegue ultrapassar essa insegurança, você vai ter justificativas de que, tem muito pouco tempo para viver isso. Ou eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, entende? Ou seja, dúvida, medo, insegurança, falta de tempo, falta de dinheiro, são tudo justificativas ou limites que vão surgindo dentro de nós, nos impedindo de realizar aquilo que nós sonhamos. Outro obstáculo é externo. Esses todos são internos. O externo são as pessoas que estão em volta de nós. Porque como o sonho é nosso, a gente entende o valor dele. E as pessoas em volta de nós normalmente não entendem. Porque elas não estão sonhando o nosso sonho. Elas têm ou os sonhos delas,
Se elas estão vivendo os sonhos delas, elas vão nos apoiar, com certeza, porque elas estão vivendo um sonho. Mas isso é mais difícil. Então, normalmente, a gente convive com pessoas que têm sonhos frustrados, que não vivem os seus sonhos. Então, elas estão cheias de críticas. Porque se elas não acreditam no sonho delas, ninguém pode acreditar. Então, às vezes, familiares, pessoas com quem você vive, dentro da sua própria casa, amigos e conhecidos, colegas de trabalho, até os meios de comunicação, toda hora falam que você tem que ser um limitado. Você tem que acreditar nesse mundo limitado que eles te vendem. E aí, se você dá voz a tudo isso, aceita, né, dá ouvidos, melhor dizendo, a tudo isso, o que as pessoas falam, a família, os amigos, os conhecidos, os colegas de trabalho e os meios de comunicação, aí você realmente não tem chance de sonhar ou de viver o seu sonho. Então, esses são os obstáculos. Não sonhar, não ir para a ação para viver, vencer seus limites internos, que são a dúvida, o medo, a insegurança, as justificativas de falta de tempo e de dinheiro, e as opiniões alheias de pessoas que também não vivem os sonhos e querem te impedir de viver os seus. E o que acontece quando você não tem êxito? Quando você não consegue viver um sonho, aproveitar as oportunidades e ser melhor? Você começa a deixar de acreditar em si mesmo. Você começa a morrer por dentro. Você começa a aceitar o mundo como ele é, as suas obrigações como obrigações apenas, né? Você começa a entender que não dá para fazer nada mais daquilo que você está fazendo. Você começa a aceitar que tudo é muito difícil. Até as suas obrigações é difícil. Ou seja, a vida é chata, é difícil. Você começa a viver o mundo sobre os olhos das outras pessoas, seja os meios de comunicação, os chamados especialistas, ou as pessoas próximas, ou seja, as opiniões alheias para você são verdades. Principalmente os especialistas. Hoje a gente vive o mundo dos especialistas, né? Então, sempre vem um meio de comunicação e fala, especialista tal fala sobre tal assunto. Aí você tem que acreditar que é verdade, porque ele é um especialista. E às vezes esse especialista, ele é tão limitado ou mais do que você, mas você não sabe, né? Porque ele é especialista, ou seja, teoricamente ele deveria saber muito sobre aquilo. Só que aí você não tem como discernir ou distinguir o que é real do que é falso. Porque você está entregue às circunstâncias. E aí você para de sonhar, para de projetar. Ou seja, você começa a morrer por dentro. Isso é o resultado de quem não tem êxito. Você começa a ser simplesmente um número a mais aí no meio da multidão, tentando sobreviver nesse mundo do cão, né? Porque essa é a mentalidade que predomina nessas pessoas. O mundo é injusto, as pessoas são más, não são confiáveis, tudo é ruim, ou seja, essa é a vida terrível que as pessoas têm quando não buscam viver os seus sonhos e ter êxito vivendo os seus sonhos. E a natureza, a vida, não quer isso para cada um de nós. Ela quer exatamente o contrário. Que a gente saia dessas limitações, dessas prisões que existem dentro de nós e fora de nós, e que a gente se realize plenamente. Isso que a natureza quer. Então, eu vou dar uma técnica infalível para a gente poder ter êxito. Como eu falei nas outras lives, quando eu falo infalível, é uma questão de viver. Quando alguém vira e fica ouvindo a pessoa, eu falando, por exemplo, e falar, isso não vai dar certo, ele está especulando. Quando ele especula, sem colocar em prática, ou se ele coloca em prática já com preconceito, não vai dar certo. Nem especulando e nem colocando em prática com preconceito. Ou seja, quando se fala técnica, a técnica se aplica com uma intenção específica e com um esforço específico e de uma forma específica. Então, quando você faz isso, quando você aplica a técnica, entendendo que ela pode te ajudar e pode realmente trazer um benefício, e aí você tenta seguir o melhor possível as orientações da aplicação da técnica, aquilo vai funcionar e você vai perceber o resultado. Por menor que seja, você vai ver a diferença. Então, como foi colocado nas outras lives, não é uma questão de tentar, é uma questão de fazer ou não fazer. Quem não faz e fala que não dá, é porque não fez. E quem tenta fazer já achando que não vai dar certo, nem adianta fazer, porque já está tentando, não está fazendo. Por isso, ou faz ou não faz, não existe meio termo. Então, qual é a técnica infalível para ter isso?
Primeiro passo. Primeiro passo. Tem um cachorrinho aqui, ele saiu latindo aqui na rua. Mas qual é o primeiro passo? Colocar em prática um sonho ou um projeto que você tem. Por pequeno que seja, você tem que colocar em prática. Você tem que ter isso como meta fundamental. Eu tenho que colocar em prática um pequeno projeto meu de vida. Pode ser, por exemplo, mudar o seu quarto, a decoração, ou então se colocar a meta de ler um livro que você acha importante para você entender algo sobre as coisas da vida. Ou então você ajudar uma pessoa que você acha que precisa de ajuda, seja um conselho, seja com um bem material. Ou seja, um sonho, um projeto que seja que vai te tirar da imobilidade. É importante ter a experiência do êxito, da sensação de ter não só cumprido com o sonho, mas de ter realizado isso. Porque quando você faz isso, ou seja, realiza algo pequeno que seja, você começa a perceber uma força motivadora que surge na medida em que você vai vencendo os obstáculos. E o sonho que você tem, ou o projeto que você tem, vai se plasmando, vai se realizando. Ou seja, você começa a perceber que é possível fazer as coisas acontecerem. Que não é só uma questão de boa intenção. A boa intenção é um primeiro passo interior fundamental, mas você começa a perceber quando faz, quando pratica, quando age, de que é possível realizar, de que é possível conquistar, de que é possível vencer, de que é possível ter êxito. Essa pequena experiência é uma memória fundamental, é uma memória viva que vai estar em você e que vai ser um recurso que você vai poder usar para agora realizar outros projetos ou sonhos que você tem. Então, a técnica é essa. Você tem que pegar um projeto, então é importante você ter um momento, né, normalmente à noite, para fazer um exercício de perspectiva, né, de ver que projetos ou sonhos te animam, que te deixam feliz só de pensar naquilo, ou de sonhar aquilo. Ver o que te dá essa satisfação interior, não só de sonhar. E busca realizar isso em alguma medida. Isso, fazendo isso, você vai começar a ter a experiência prática do êxito. E isso você vai poder usar a seu favor para outros projetos, outros sonhos. E isso vai ser uma memória fundamental, porque você não vai esquecer isso, porque isso vai te marcar profundamente dentro de você. E você vai poder usar sempre ao seu favor. Então, o caminho para o êxito começa com essa postura interior de ter um sonho, de ter um projeto, que te anima logo só de pensar e de sonhar aquilo, e que você vai buscar, de alguma forma, aplicar ou realizar aquilo. E tendo essa experiência, começar agora a projetar novamente outras coisas a realizar. E começar a sair dos limites que as circunstâncias, os hábitos, a mecânica de sobrevivência da vida te colocou. Você começar a ter mais jogo de cintura, começar a ter mais capacidade de se movimentar pela vida e de começar a crescer por dentro. Ok? Então, isso é mais uma live para ajudar vocês a se conhecerem melhor. Um grande abraço. Tchau, tchau.